Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai a todos os estados do Brasil, todos os domingos, para mostrar um pouco o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, no Brasil, através da figura dos seus detentores, daqueles que exercem o poder. E hoje teremos o privilégio, o prazer de conversar com um querido amigo que foi procurador da República, e vamos falar um pouco sobre não só o Ministério Público Federal, mas falar também sobre algumas inovações do Código de Processo Civil e alguns aspectos polêmicos que ainda não estão definitivamente solucionados dentro da processualística brasileira. Meu caro Roberto Cardillo, é um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa. Nós que temos uma amizade que vai de dezenas de anos e vamos falar um pouco sobre o Ministério Público. Aliás, começamos com o Ministério Público. Certo. Contar um pouco ao nosso telespectador, você que foi procurador da República, o que é a instituição, principalmente a partir da Constituição de 88. Perfeito. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Agradeço muito esse convite, muito generoso da parte do Dr. Ives. E Nós que me sempre deixa... nos chamamos de você, vamos continuar dentro do programa no mesmo tratamento. Perfeito, perfeito. E, bem, eu vou retroagir um pouquinho para os idos de 1972, 73, quando eu fiz o segundo concurso para a Procuradoria da República. No primeiro concurso, há nomes expressivos, dentre eles o ministro Rezec foi aprovado no primeiro concurso, eu fui aprovado no segundo concurso, e nós tínhamos ali uma garra muito grande. Entrei com alguns colegas ilustres, o doutor Aristides Junqueira Alvarenga, que depois se tornou Procurador-Geral da República. Ele era do Ministério Público do Estado de Goiás. E nós, naquela ocasião, tínhamos uma acumulação de atividades que hoje pareceria assim uma coisa assim praticamente paradoxal. Quer dizer, nós éramos da carreira do Ministério Público Federal e, ao mesmo tempo, procuradores da República, ou seja, advogados da União. Tínhamos as duas funções. Exatamente. E, em muitas ocasiões, essas funções eram incompatíveis. Quando a gente advogava para a União e havia, por exemplo, uma necessidade de intervenção do Ministério Público, seja por força de incapazes, seja por força da lei, que então era designado um outro membro para atuar como Ministério Público e o Procurador da República como advogado da União. Não, e com uma dificuldade, não é, Roberto? E o Procurador-Geral da República ser também o advogado do presidente. Perfeitamente. E era admissível ad nutum. Perfeitamente. O que dava uma insegurança. Se tivesse que entrar contra o presidente, ele poderia ser demitido. Poderia ser demitido a qualquer tempo, né? Então, era realmente foi um período em que nós, mas de qualquer forma, conseguimos equilibrar aí vamos dizer, essa incompatibilidade, conseguimos equilibrar até que a Constituição de 88 veio configurar o Ministério Público de uma maneira totalmente diferente. E aí o Ministério Público Federal, Procuradoria da República, embora tenha esse nome ainda hoje, a Procuradoria-Geral da República, não tem mais a função de advocacia. Eles atuam, hoje em dia, exclusivamente como Ministério Público. Passamos a atuar, a partir de 88, com as funções típicas do Ministério Público. Então, a partir daí, foi criada a Advocacia Geral da União, que atua perante os tribunais e os órgãos da Justiça Federal, e foi criada também a Procuradoria da Fazenda Nacional, que também era função cumulativa nossa. As execuções fiscais, as ações de natureza tributária, foram durante longo tempo também
atribuições nossas. Quer dizer, nós tínhamos um feixe de tarefas muito extenso, que conseguimos levar a bom cabo até quando foi necessário e quando foi aí, então, realmente reservada ao Ministério Público apenas a função típica que lhe é peculiar. Então, essa daqui é a história nossa, e hoje em dia a Justiça Federal, naquele tempo, naqueles idos de 70, da década de 70, ela era concentrada apenas nas capitais. As capitais dos estados é que concentravam as sedes, as circunscrições da Justiça Federal, que hoje estão espalhadas pelas principais cidades dos estados da federação. E estão muito bem equipadas. Nós tínhamos, eu brinco com os colegas daquele tempo, que nós tínhamos tempos heróicos, porque nós trabalhávamos num gabinete, 2, 3, 4 procuradores, com uma datilógrafa martelando a máquina o dia inteiro, batendo pareceres, batendo petições, batendo contestações, petições iniciais. E hoje em dia, os procuradores da República, o Ministério Público Federal, eles têm gabinetes com uma estrutura de apoio, portanto, houve uma estrutura de apoio assim bem razoável, com assessorias, etc., o que significou um progresso, e realmente hoje eles têm condições de trabalho bem melhores. Você me faz lembrar, o Roberto Campos uma vez me contou, ela é um querido amigo, temos 4 livros escritos juntos. Meu primeiro livro, minha primeira tese acadêmica, em 71, pela USP, publicada, minha primeira tese publicada foi prefaciada por ele. Ele dizia que na época em que ele foi ministro do Castelo Branco, o Castelo era rígido em nível de despesa, quando eles iam para o Rio de Janeiro para despachar Laranjeiras com o Castelo, muitas vezes ele despachava do Rio e não de Brasília, ele e o Bulhões ficavam num quarto, num apartamento cedido pelo governo, que tinha um banheiro e 2 camas. Então, eles marcavam a hora que quem que acordasse primeiro podia usar o banheiro para o outro, para chegarem na hora, porque o castelo despachava muito cedo. As estruturas eram quase nenhuma naquela época e os gastos também muito pequenos. Exatamente, os gastos cresceram exponencialmente, né? Hoje em dia, por exemplo, a sede da Procuradoria-Geral da República em Brasília chega a ser até uma sede... Eu via, que era luxuosa. Circular, né? Exatamente. Então, isso... Os prédios brasileiros, o Neumayer... Não, e o dado interessante daqueles prédios, se você notar, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, que eram os grandes espaços vazios que os ministros não podiam mudar, porque eram planos projetos dele, que dizia, os tribunais são a casa do povo, então tem que ter aqueles grandes espaços vazios. Agora, o povo não vai aos tribunais. Exatamente. Quer dizer, ficou um espaço, vamos dizer, e às vezes os ministros são obrigados, nas salas de julgamento, a decidir aqueles apertados lá embaixo. Sem espaços suficientes. Exatamente. A concepção do arquiteto que não era jurista. Exatamente. Mas Cardillo, mas essa estrutura do Ministério Público deu essa independência da criação da Advocacia Geral da União e a Procuradoria da Fazenda, de certa forma vinculada à Advocacia Geral da União, permitiu realmente que o Ministério Público não ficasse condicionado. Além do que, a nomeação de um procurador-geral agora é uma nomeação por prazo certo. Perfeito. O que não acontecia no passado, porque ele podia ser demitido de imediato pelo presidente. Ad nutum, é verdade. Ad nutum. Agora, imagine um membro do Ministério Público que viesse ser contra o presidente, entrando numa ação, e podia estar sendo demitido imediatamente. Né? Seria degolado. A minha intenção agora, no segundo bloco, é discutir um pouco alguns aspectos processuais nos seus artigos, Roberto, certo. Na Revista dos Tribunais, seus artigos jurídicos.
você tem detectado, no nível de embargos de declaração, de novidades do Código de Processo, alguns problemas não solucionados. Certo. Então, nós vamos aos comerciais, mas eu gostaria que você, no segundo bloco, Perfeito. procurasse mostrar ao telespectador, já que é matéria da sua reflexão acadêmica permanente, algumas alterações ou alguns problemas ainda não solucionados do novo Código de Processo Civil. Perfeito. Vamos agora aos nossos comerciais.